Fala, meus caros, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar dela, a Previdência Privada, um dos investimentos mais populares do Brasil. E se você está nesse vídeo, provavelmente você já investe em Previdência Privada e está pensando se vale a pena manter esse investimento, ou você está ponderando investir em uma. Então o objetivo desse vídeo aqui é muito simples e direto. No final do vídeo a gente vai chegar a uma conclusão se vale ou não a pena investir em previdência privada e quais são as alternativas para você investir melhor o seu dinheiro do que simplesmente colocar neste investimento. Fechado? Então, para começar, é importante a gente explicar o que é uma previdência privada. Então, a previdência privada é um investimento focado no médio ou longo prazo, onde existem duas fases. Uma é a fase de acumulação, onde você aporta ali todos os meses, então todos os meses você contribui com um montante para essa previdência. E depois tem a etapa do resgate, que é ao final de um período de tempo, você vai começar a receber uma renda passiva a partir daquele capital que você acumulou durante um período de tempo, de acordo com o plano que você feche com a seguradora que faz esse tipo de investimento. Pode ser uma seguradora, uma corretora de investimentos, que basicamente é montar um plano para você, onde vai ter um investimento mínimo, um aporte, qual vai ser a taxa de administração e todos os detalhes que variam de plano para plano. E qual é o grande ponto aqui? Como eu disse, tem uma taxa de administração desse investimento, porque a premissa da previdência privada é que esse dinheiro que vá para esse investimento, ele é direcionado para um fundo de investimento. Então, por trás da previdência tem um fundo de investimento com uma gestão profissional, onde você vai ter alguém alocando todo esse dinheiro da previdência em algum investimento específico. Fechado? Basicamente, isso é uma previdência privada. Sabendo disso, a gente vai agora para as vantagens e desvantagens. Entendi como funciona, então qual é a vantagem disso? Qual é a desvantagem? Para eu ponderar se vale a pena ou não investir. E aí o primeiro ponto, já começar falando aqui, é que na verdade a previdência privada, ela nem é considerada de fato um investimento. Tanto que quem faz toda a regulamentação da previdência privada é a SUSEP, que é a Superintendência dos Seguros Privados. Então a previdência é muito mais considerada como um seguro do que de fato um investimento. Essa é uma observação para a gente ter claro aqui na nossa análise. E aí, a partir disso, agora sim a gente vai entrar nas vantagens e desvantagens. E aí, antes de começar, um disclaimer importante é que existem basicamente dois tipos de previdência privada: o VGBL e o PGBL. Eu não vou entrar especificamente em nenhum dos dois aqui, simplesmente porque todas as características que eu vou colocar nesse vídeo, elas são comuns a ambos esses dois investimentos. Então, tudo que eu vou estar falando aqui é de fato uma vantagem ou desvantagem da previdência privada e não do VGBL e do PGBL. Porque a grande diferença entre os dois é simplesmente ligada à tributação. O resto são pequenos detalhes, mas de fato o que muda entre eles é a tributação, tem regras de tributação diferentes. Um pode fazer postergar uma parte do imposto de renda, o outro tem uma tributação sobre o valor total, enfim, cada um tem uma regrinha de tributação diferente. Mas de maneira geral são o mesmo investimento, são previdência privada, ambos são previdências privadas, então tem essas mesmas características e, consequentemente, vantagens e desvantagens que eu vou citar aqui para você. E aí, para começar as desvantagens, eu vou começar leve, com uma desvantagem que é a baixa liquidez. O que significa essa baixa liquidez? Um investimento com alta liquidez significa que você pode movimentar ele tranquilamente, que se você investe hoje, se você retirar amanhã não tem nenhum grande problema, se você tirar daqui a 2 meses também não teve nenhum grande impacto. Isso é investimento de alta liquidez. O investimento de baixa liquidez, ele simplesmente força você a ficar um longo período com aquele dinheiro investido, que é o caso da Previdência, simplesmente porque na grande maioria dos casos, o imposto da Previdência ele é regressivo, ou seja, ele começa muito alto e vai caindo ao longo do tempo. Então, se você investe hoje em uma Previdência e quer resgatar daqui a 1, 2 meses, o imposto que você vai pagar pode chegar a ser de 30%. Então, isso força com que esse investimento seja para médio e longo prazo, não seja um investimento que tenha liquidez, que você consiga tirar e colocar ali toda hora. Essa é a primeira desvantagem. Mas essa não é uma grande desvantagem, porque tem outros investimentos que também não se recomenda que tire-se rápido, né, que foquem no médio e longo prazo e que são bons investimentos. Mas aí a gente entra na segunda grande desvantagem, que é a segurança. A previdência privada, mesmo considerada por muitos investimentos de renda fixa, ela não tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, se acontecer alguma coisa com a instituição, esse fundo simplesmente acabar, você não tem esse dinheiro segurado, você não tem um fundo que vai te pagar tudo que você perdeu por conta dessa instituição, o que é uma vantagem de alguns ativos de renda fixa que tem essa proteção, mesmo que a proteção da FGC não seja lá essas coisas, mas pelo menos é uma proteção ali que você tem, no caso da Previdência você não tem isso. Mas aí, nós vamos para a terceira grande desvantagem. E aqui, para mim, só essa já bastaria, porque é a grande desvantagem disparada desse tipo de investimento, que é simplesmente a baixa rentabilidade. E aí é simples, se você investe o dinheiro, não tem historinha, não tem conto de fada.
Você está colocando um montante para receber mais no final. Você está colocando um dinheiro para aquele dinheiro render e você tirar um montante maior ao final de um período de tempo. Então o que importa, de fato, é a rentabilidade. É um investimento ter uma rentabilidade. E a verdade é a seguinte, mais de 60% dos fundos de renda fixa, que são essas previdências privadas, eles não batem nem o CDI, que é a taxa mais base de todos, é a taxa básica de juros, ou seja, é o pior benchmark ali de todos. E mais de 60% desses fundos nem essa taxa consegue bater. E tem uma explicação por trás disso, que são as taxas. Como eu disse lá no começo, a previdência privada ela direciona esse dinheiro que você investiu nela em fundos que basicamente investem em ativos de renda fixa. Então você aloca o seu dinheiro, esse dinheiro vai para um fundo que simplesmente vai lá e compra alguns títulos. Resumidamente, eles compram alguns títulos de renda fixa. O problema é que para fazer tudo isso, como você aumenta muito intermediário, você tem a corretora que vende a previdência, você tem o fundo que está investindo em algum ativo que ele está investindo, você começa a colocar muitos intermediários, as taxas começam a subir. Então, existem previdências que têm taxa de administração, taxa de carregamento, taxa de saída, tem taxa para tudo quanto é lado. E mesmo só os que têm taxa de administração, que todos possuem, mesmo assim acaba tendo um impacto muito grande na sua rentabilidade. Como eu te mostrei, né? Mais de 60% não bate nem o CDI. Isso é inquestionável, isso é dado, é um fato. O grande ponto que a gente chega à conclusão é o seguinte, eu não vou entrar em parte de vantagem. A verdade é essa. Não existe, não tem uma vantagem clara de você investir em previdência privada, que seja relevante. Normalmente se usa um argumento de que, quando eu uso tal previdência, eu posso abater do imposto de renda. Não, isso é uma manobra que tem um impacto pouquíssimo relevante, porque você não abate do imposto de renda. O que faz é você postergar um imposto de renda, né? Ao invés de você pagar tudo aquilo, você tem até 12% da sua receita tributável. Ela não vai ser tributável no momento, vai ficar investida e vai ser tributável lá na frente quando você retirar a previdência. Só que o impacto disso ele é mínimo, ele é extremamente mínimo quando a gente compara com a taxa de administração de um fundo desse. Então a vantagem ela acaba sendo irrisória frente a essas desvantagens que eu acabei de citar e principalmente a esse baixíssimo rendimento que eu citei. E aí beleza, você entrou nesse vídeo aqui, Matheus, entrei aqui, sentei pensando que eu ia ter aquele viés de confirmação, você me falando que previdência era bom e já ia fazer esse investimento e dei com a cara na porta aqui, agora eu tô perdido, agora o que eu faço? Relaxa que eu estou aqui para te dar uma solução. Estou aqui para gerar clareza e não confusão. Então eu vou te trazer quais são as alternativas para esse mesmo objetivo de investimento, ou seja, médio e longo prazo, com baixa liquidez, focada em uma aposentadoria e uma renda futura. Eu vou começar pelo mais conservador de todos. O que esses fundos fazem? Simplesmente investindo em títulos de governo. A grande maioria das previdências faz isso, pega o dinheiro de todo mundo e investe em título de governo. Então a primeira alternativa mais segura de todos é você mesmo, sem esses intermediários, investir diretamente no título do governo. Então você pode fazer isso diretamente em um Tesouro Selic, onde você vai ter um rendimento um pouco menor, mas vai ter uma liquidez alta, você vai poder tirar ali a hora que você quiser, ou investir em um Tesouro IPCA+, ou seja, um tesouro que rende a inflação mais uma porcentagem. Esses títulos eles vão ter uma liquidez menor, ou seja, é recomendável que você espere até o prazo de vencimento do título. Então hoje, por exemplo, a gente tem IPCA+ 2026. Se você investe, se você constrói sua previdência nesse tipo de título, é recomendável que você aguarde até 2026 no mínimo para retirar esse dinheiro. E investir em qualquer um desses títulos é extremamente simples. Diretamente para a plataforma do Tesouro Direto, em qualquer corretora, você tem aí a renda fixa, o Tesouro Direto e todos esses títulos do governo para você ter acesso. E a gente vai para a segunda opção. Matheus, eu olhei os títulos lá, só que rendem muito pouco. Assim como minha previdência não rendia nada, o dinheiro ficava parado no mesmo lugar, como a gente viu, né, rendendo menos que o CDI, deixando no título também vai render muito pouco. Eu quero alguma coisa que renda mais. Aí você tem a segunda opção, que é montar uma carteira que inclua renda variável. O melhor investimento para o longo prazo não tem conversa, é investimento em renda variável, que são ativos ligados à economia real, que são empresas e imóveis. Então você montando uma carteira de investimento que é composta por empresas e imóveis, nesse caso ações e fundo de investimento imobiliário, tanto no Brasil como parte até no exterior, avançando já um pouquinho, você consegue de fato criar uma previdência privada muito mais efetiva do que qualquer tipo padrão de previdência privada que você vai encontrar esse produto pronto no mercado. A sua previdência privada, de fato, vai ser potencializada se você monta uma carteira de investimentos, investindo em ações, investindo em FIIs, tendo uma parte de renda fixa também diversificando no exterior. E isso sim vai compor uma aposentadoria, uma tranquilidade para você viver bem no futuro, com uma renda passiva e com rendimento considerável. E para tudo isso, não tem para onde fugir. Eu podia até contar a historinha fácil aqui, que você coloca o dinheiro em um lugar e esquece. Não, você precisa de autonomia, você precisa tomar as próprias decisões. Investir é isso, para tudo na vida, você precisa adquirir um conhecimento
para tomar uma decisão certa. No investimento não é diferente. Você gasta aí provavelmente 8, 10 horas por dia para gerar o dinheiro, para gerar o seu dinheiro através do seu trabalho. Então, o mínimo, você gastar um pequeno período durante uma pequena quantidade de horas do dia, durante um período de tempo, para você aprender a fazer esse dinheiro trabalhar para você. Porque o que enriquece é trabalho mais investimento. Você sabe trabalhar, eu tenho certeza, mas você também precisa saber investir. Fechado? Espero que você tenha gostado, espero que tenha deixado claro todo esse caminho para vocês. Se você conseguiu chegar ao final desse vídeo aqui com uma clareza exatamente do que fazer agora que você já sabe o que é a Previdência e quais são as desvantagens dela, deixa um comentário aqui embaixo, me conta o que você achou desse vídeo, deixa o seu like também. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal. Conte comigo, estamos juntos mais do que nunca. Aquele abraço.